Nós viemos de famílias humildes, né, e começamos a trabalhar cedo e enfrentamos assim, né, vários pontos da economia, né, no nosso país que sempre oscilou muito. Né? E eu era representante comercial, por muitos anos eu fui representante comercial e a Marina uma funcionária de uma universidade. E enfrentamos muitas dificuldades financeiras, né? Muitas vezes nós passamos por momentos assim muito difíceis, né? Momentos até onde nós fomos assistidos pela igreja e até foi um desses momentos que nós chegamos na plenitude cristã, né? Com ajustes com a vida financeira bem apertada, né? 3 filhos pequenos, 3 filhos né? pequenos e desespero. E eu disse que, num bate-papo uma vez, eu disse que eu tive síndrome do pânico e eu nem sabia o que era isso, né? Na época nós não tínhamos tantas informações assim, porque eu acordava na madrugada desesperado pela situação, com excesso de ansiedade, que é excesso de futuro, preocupado com o dia de amanhã, porque as crianças estavam crescendo, nós não tínhamos recursos, nós tínhamos dívidas, nós tínhamos coisas para pagar e eu acordava desesperado, pulava num salto da cama, suado, sem fôlego e saía andando no salto da casa, andando pela casa que nem um desesperado na madrugada. E por várias vezes eu cheguei a ouvir, bem falando assim, bem claro no meu ouvido, né? Se despede dos seus filhos que essa é a última noite. Eu tinha sintoma de morte, parecia que eu ia morrer mesmo. Tanto é que algumas vezes eu até fui para o hospital, porque eu passava mal mesmo. E hoje eu sei que aquilo era a síndrome do pânico, né? Foi momentos muito difíceis da nossa vida. Porque assim, nós tínhamos compromissos financeiros, tínhamos 3 filhos pequenos, né? Escola, era a sobrevivência Uniforme, da família, roupa, né? isso. E ao mesmo tempo ele tinha um trabalho que oscilava muito os recursos dele. Tinha mês que ele recebia bem, tinha mês que não recebia, e por conta disso a nossa vida financeira acabava oscilando, né? Mas uma coisa a gente precisa destacar, em todo esse período em que a gente viveu isso, a gente tinha o compromisso dos nossos dízimos e ofertas. A gente não deixava de ofertar e de dizimar, porque a gente entendia do princípio que isso traz sobre a nossa vida, né? E por outro lado, a minha vida financeira, eu recebia um salário muito pequeno e tal, mas enfim, a gente ia trabalhando isso. Até que um dia, ele trabalhava numa empresa há muitos anos, até que um dia ele foi demitido da empresa. Aí o negócio ficou pior ainda, né? Passamos um período mais difícil ainda, um ano desempregado, e foi nesse ano assim que a gente recebeu a ajuda da igreja, enfim, a gente precisou desse socorro, né, da igreja. Uma das coisas que mostrava a presença de Deus na nossa família foi quando eu sentei com os filhos, com ela e os filhos, nós fizemos uma reunião de família para dizer, olha, esse mês o pai não vai poder fazer compra. Exato. Esse mês nós não vamos poder comprar o biscoito para pôr no armário, o Danone para pôr na geladeira. Esse mês nós não temos recursos, mas nós cremos que Deus vai prover em nossa vida. Foi, isso mesmo. E nós nos propomos naquela noite em cada um fazer uma oração. E isso foi um ponto marcante para a nossa família, foi um ponto marcante, onde todos os 3 filhos e nós oramos com muita emoção e declarando, né, que a gente confiava no Senhor, declarando, né? Na provisão do Senhor. Mas a oração que mais nos marcou foi do nosso filho caçula, do Lucas, que ele tinha naquele tempo, no máximo 7 anos ele tinha naquele tempo, e ele na oração ele começou a chorar compulsivamente. E ele orava, dizia assim, Senhor, dá um emprego para o meu pai. Ele dizia, Senhor, traz um trabalho para o meu pai. E foi algo que nos marcou muito. E o Lucas, nessa fase,
ele gostava muito de bolacha recheada, né? E na oração dele foi muito lindo, que ele disse assim: o Senhor traz um emprego para o meu pai. Eu não me importo da bolacha recheada, que não vai ter bolacha recheada. Né? E ver uma criança, né, naquele momento, assim, orando ao Senhor, abrindo mão das coisas que eram importantes para ele, para pedir a Deus que concedesse o emprego para o pai, né? E foi um ano muito difícil para nós, um ano de muitos desafios e preocupações. Mas foi justamente nesse um ano que Deus trabalhou em nossas vidas algo que lá na frente a gente ia entender o propósito de Deus. Naquele um ano, diante das dificuldades, teve um dia que o Vando me chamou para conversar e ele falou assim: nós tínhamos naquela época um sobrado muito bonito e quitado. Ele chegou para mim e ele disse assim: acho que nós vamos ter que vender o sobrado para que a gente possa ter recursos e fazer alguma coisa aí para a nossa vida financeira. E orando ao Senhor, nós tivemos o discernimento que se nós vendêssemos a casa, com o valor da casa, a gente poderia tomar algumas decisões direcionadas por Deus e que lá na frente a gente ia poder montar o nosso negócio. Então, naquele tempo, nós viemos conversar com os apóstolos, colocamos para eles essa situação, os apóstolos nos direcionaram para o aconselhamento. Na época, nós passamos 6 meses em aconselhamento aqui na igreja, discutindo as ideias de um negócio. Exatamente. E foi muito bom, porque foi debaixo de oração, foi debaixo de jejum, foi debaixo de confiança, foi debaixo de orientação pastoral, né? O nosso apóstolo nos pastoreou muito naquele tempo, a nossa apóstola nos pastoreou muito. Sim. E foi um tempo que houve a direção para nós montarmos a nossa empresa. Então, durante esse período que nós estávamos em aconselhamento, foi feito um planejamento de como nós tomaríamos as decisões, né? E em cima desse planejamento de oração, nós buscamos o aconselhamento e nós começamos então a tomar as decisões, a ação, né? E nós vendemos a casa, parte do dinheiro da casa nós demos de entrada num apartamento e outra parte do valor nós montamos a nossa empresa. O Vando, ele já tinha na época praticamente 20 anos de experiência na área de vidros, e então nós montamos uma empresa dentro dessa experiência dele, né? Então, voltando um pouquinho, nós com parte do dinheiro nós demos de entrada no apartamento e a outra parte nós montamos a empresa e a empresa pagava o financiamento, né, o financiamento do apartamento. E ali nós começamos a nossa empresa, dentro do nosso próprio apartamento começou, né? E a partir daí Deus foi dando a cada dia, a cada mês a sua porção para que a gente pudesse crescer como empresa, né? Mudou tudo porque aquele desespero que não, na época nem era falta de confiança, mas era falta de maturidade, e tudo isso que nós passamos, como a Marina disse, serviu para que hoje nós temos um ministério onde nós gostamos demais de trabalhar com casais, de aconselhar casais, e Deus usa até hoje a nossa experiência para poder dizer para as famílias que passam por dificuldades iguais a que nós passamos, que Deus é fiel e que Deus proverá. E a grande mudança, a virada de chave da nossa vida, foi ver a nossa empresa crescendo a cada dia, debaixo sempre de uma dependência, de uma direção de Deus. Totalmente. Quando nós largamos o remo, né? Quando nós abandonamos o remo e deixamos Ele conduzir a nossa embarcação, tudo culminou para o nosso bem, né? E a gente vê até hoje Deus conduzindo os detalhes, às vezes nos últimos instantes Deus vem com a provisão, não que nós nunca mais passamos por dificuldade, mas a confiança que Deus trouxe daquela época para cá nos trouxe segurança
de que Ele está no controle de todas as coisas. Nós aprendemos que a importância da gente continuar sendo dizimistas e ofertantes, mas uma coisa que traz muita alegria no nosso coração é que hoje nós podemos ofertar no reino. Né? A gente consegue hoje, a nossa empresa ser um instrumento de Deus para ofertar em missões, ofertar em vidas, e isso para nós, porque quando Deus move, Deus transforma a vida financeira de alguém, não é só para ela. A gente tem esse entendimento que o que Deus tem feito na nossa vida financeira não é só para nós. Nós precisamos investir no reino de Deus. E algo muito interessante que nós vivemos hoje. Aquele texto que diz que se você não for fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito. Muitas pessoas, quando atingem o auge da sua vida financeira, viram as costas para Deus. Nós podemos dizer assim que é algo que nós sentimos muita alegria disso, que nós procuramos ser fiéis a Deus na época do pouco e fomos fiéis, e nós vemos o quanto Deus tem nos honrado, e hoje nós também continuamos sendo fiéis no muito. Deus tem nos dado muito porque nós somos fiéis no pouco. Eu acho que vale a pena também destacar, quando você fala de vida financeira, existe uma palavra que nós dois aprendemos muito, prudência. Às vezes a pessoa não é prudente com a vida financeira e fica pedindo para Deus trazer o milagre, para Deus mudar a história. Mas muitas vezes a gente tem que aprender que vida financeira é sim responsabilidade nossa. Então nós temos que ser prudentes com os recursos que Deus coloca na nossa mão. Então não é porque a gente tem recurso que a gente sai fazendo loucuras. E também não é... a falta de prudência também nos leva a ter dificuldades e a ter problemas. Então a gente tem que ter essa palavrinha aí. Foi algo que marcou a nossa vida, buscar conselho, buscar direção, ouvir o seu líder, ser fiel nos seus propósitos e permanecer em fé, acreditando que o Senhor vai mudar. Nós temos assim muitos testemunhos de vidas que nós vimos no decorrer da nossa vida sendo transformadas por Deus, não só na vida financeira, em todas as áreas, porque essas pessoas ousaram um dia a acreditar na direção do Senhor, na direção que Deus dava, através às vezes até de um homem de Deus, através de nossas vidas, através da vida dos nossos apóstolos, pessoas que ousaram acreditar, tiveram suas vidas transformadas.